Eu gostaria de ver os Salmos 27:13, se for possível ali, colocar para nós. Quando o pastor pediu para me ministrar aqui, compartilhar com os irmãos, eu fiquei durante a semana pensando no que eu ia ministrar e às vezes conversando com alguns irmãos aí na porta, ou às vezes aqui na saída, e a gente via na vida de cada um o agir de Deus, né? E cada um falando, né, que Deus tinha suprido alguma coisa, ou que Deus tinha abençoado. E na fábrica eu trabalhando e pensando, e me vinha sempre um versículo. Eu não sei, não está nessa tradução, mas eu vou ler aqui. É Salmos 27:13, diz assim: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Ali, Davi, falando da bondade do Senhor. Eu comecei a pensar da bondade do Senhor. Até algumas vezes, eu acho que o pastor ministrou, algumas semanas atrás, sobre a bondade do Senhor. E me veio, para compartilhar com os irmãos sobre a bondade do Senhor. Tem algumas traduções que diz que eis que vereis a bondade do Senhor na terra dos viventes, mas é a tradução diferente. E me vinha sempre esse versículo. E eu comecei, a meditar um pouco ali e ver que Deus, Ele tem sido bom para conosco todos os dias. Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem, tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem dado. Quando nós temos uma boa consciência, podemos ver as coisas boas que Deus faz. E eu comecei, quando o pastor ministrou sobre a boa consciência, eu comecei a pensar sobre isso. Porque, às vezes, nós não conseguimos ver a bondade do Senhor nas nossas vidas, por causa de uma má consciência que nós temos. E eu fiquei pensando de alguns milagres, algumas coisas que aconteceu, e eu refletindo na Bíblia, eu vendo a história da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, que ela ficou um tempo, ela ficou 12 anos esperando um milagre. Mas durante esse tempo, é que eu quero falar, durante esse tempo uma mulher que sofria com essa doença, e ela também era rejeitada ali para fora da sociedade, se excluía das outras pessoas por causa da enfermidade dela. Esses 12 anos que ela andou sofrendo, será que se não tivesse a mão de Deus ali sobre ela, será que ela tinha sobrevivido esse tempo todo doente? Eu acredito que não. Ela teria morrido antes. Então, durante esse tempo, eu creio na bondade do Senhor que guardou ela todos esses tempos até ela ver o milagre de Deus na vida dela. E eu lembrei de uma outra história que era da minha avó. A minha avó também. Ela ficou 12 anos numa cama. Ela sofria, ela não conseguia caminhar, e ela ficou 12 anos numa cama. E eu lembro desse tempo em que muitas pessoas chegavam lá em casa e se apavoravam que viam o corpo dela normal. Que não tinha... Imagina, uma pessoa deitada aí 2 dias, já uma semana já está com o corpo já, às vezes, dando ferida, hematomas no corpo. Ela ficou 12 anos. Eu lembro que na época eles até pediram,
a doação para colchão d'água quentinha, né, na época. Lembro do Sérgio Zambiase, né, que eles pediam, né? Eu lembro. Mas nunca conseguiu. Mas nesses 12 anos, Deus guardou ela era perfeita. A memória dela, tudo perfeito. Ela não tinha nada. Só ficou deitada. E aí eu vejo a bondade de Deus, que Deus guardou esse tempo todo a vida dela também. E eu lembrando disso, que às vezes tem coisas que parece não ser muito bom para nós, e nós achamos que a bondade de Deus não está ali. Por exemplo, o povo de Israel, quando passou no deserto, ali pela má consciência deles, Deus queria fazer o bem para eles, queria levar eles para a liberdade. Mas alguns, eu acho que muitos, quase todos, murmuravam e reclamavam de estar no deserto. Tinha alguns que até pensaram que Deus tinha levado eles para morrer lá no deserto, por causa da má consciência, não viram o agir de Deus. E às vezes nós, por algumas coisas que não nos beneficiam, muitas vezes no momento, nós achamos que Deus não está ali, que a bondade de Deus não está ali. Mas Deus em todo o tempo, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. E sabemos que quando a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para nós. Muitas vezes as coisas não são muito favoráveis para nós. Eu essa semana tive algumas coisas que não foi muito favorável para mim. Mas eu pude ver o poder de Deus, eu pude ver a bondade de Deus, porque na verdade eu já estava meditando sobre isso. E aconteceu algumas coisas que não foi muito favorável para mim essa semana. Mas depois, hoje, eu parei para meditar um pouco e eu pude ver a bondade de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. Eu creio que nessa noite, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, também está sobre a tua vida. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre a graça de Deus. A bondade de Deus, o favor de Deus sobre nossas vidas. A bondade e a graça de Deus, em João 1,16, diz assim, porque todos temos recebido dessa plenitude, graça sobre graça. É a graça de Deus que se revela em nós. É o poder de Deus, é o cuidado de Deus nas nossas vidas, que através da graça é revelado em nós. E eu quero falar nessa noite sobre algumas características da graça de Deus na nossa vida, dessa bondade de Deus nas nossas vidas. Tito 2,11 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é inclusiva. Se fosse usar qualquer outro critério que não a graça divina, alguém poderia ser excluído ou privado do amor. Mas Deus, em sua infinita graça, não excluiu nenhuma pessoa em toda a terra. Através da graça podemos encarar as pessoas não com um olhar de superioridade ou de inferioridade, mas com iguais diante do amor de Deus. Então todos nós, pela graça de Deus, nós podemos ver todos igual. Não tem alguém diferente, superior ou inferioridade. Então a graça de Deus, ela é rica conosco também. Efésios 2, 6 e 7 diz assim, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é o dono de todas as coisas,
Por isso, a graça de Deus é rica, ou seja, tem tudo o que nós precisamos, não riqueza monetária, mas de valores eternos que nos realizam plenamente. Então sabemos que a graça de Deus, ela supre nas nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que temos foi Deus que nos permitiu ter. Quando usamos o que temos pela graça de Deus e reconhecemos que tudo podemos fazer é fruto da sua graça, sentimos-nos ricos, conformados e felizes em todas as situações. Então a graça de Deus, ela tem nas nossas vidas nos dado essa alegria, né, de saber que Deus ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai, né, a gente às vezes pode estar passando uma situação que, né, que nem eu falei, que não é muito favorável para nós, um desafio muitas vezes, mas nós sabemos na nossa consciência que alguma coisa Deus lá na frente Ele vai nos abençoar, que lá na frente Ele vai suprir aquela nossa necessidade. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, ó: então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus nunca vai acabar. Ela é suficiente o bastante e necessário para tudo que precisamos. Principalmente em momentos de dor, sabemos que a graça supera todas as dificuldades. Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos a força especial da graça de Deus, superando as limitações humanas. A graça nos satisfaz plenamente. Então, nós conseguimos, né, superar as nossas limitações humanas através da graça de Deus. Sabemos que quando somos, né, nós mesmos, nós não conseguimos nada, mas o poder de Deus, Ele nos alcançou, né? Com nossos méritos, né? Com nós mesmos, nós não conseguiríamos alcançar a graça, mas Deus, com a sua misericórdia, a sua bondade, Ele nos alcançou com a sua graça. 1 Pedro 4,10 diz assim, ó, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus é criativo e faz cada coisa com particularidades únicas, as diversidades da natureza e prova disso. Da mesma forma, a graça de Deus se manifesta em cada pessoa ou momento de uma maneira nova e diversificada. Às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com outra pessoa. E se Ele não fizer, achamos que é injusto. Mas Deus não faz igual, Ele faz sempre melhor. Deus, Ele vai sempre fazer melhor na sua vida. Você sempre tem que esperar o melhor de Deus. Amém? Diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando olhamos pela ótica da graça, aceitamos as diferenças nas pessoas. Passamos a ver os nossos próprios erros e destacar as qualidades do nosso próximo. Então, nós deixamos nós e podemos ver as qualidades das outras pessoas, quando olhamos pela ótica da graça de Deus. 2 Coríntios 9, 8 e 14 diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Deus é maior que todo o universo. A graça transborda
incessantemente sobre nós, porque ela nunca acaba. A graça é infinita. Não há limites para o amor de Deus. Quando pensamos que está no fim, Deus renova tudo e começa tudo de novo em nossas vidas. Quando pensamos que já é o fim, quando pensamos muitas vezes, agora acho que não vai ter mais saída, Deus ele começa tudo de novo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu para nos perdoar gratuitamente só por amor, e pela graça somos perdoados de nossos pecados, e nós tornamos justo para Deus. A justiça humana não apaga o erro, apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador, fazendo voltar ser limpo como antes de cometer pecado. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, aprendemos a perdoar as pessoas e não cobrar por seus erros. A graça nos permite esquecer o que alguém tenha feito de ruim para nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus, a graça dele tem dado força para nós. Precisamos crescer na graça. Deus quer que aumentemos o conhecimento que temos e não que fiquemos acostumados com o que já sabemos, como se fosse o bastante. Deus sempre tem mais para nos dar. Com a percepção da graça, podemos olhar para o futuro, não como finalização, mas como continuação de um processo dirigido por Deus. Pela graça, podemos sonhar com a realização dos nossos sonhos. Não vos deixe envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar com o coração confirmado com a graça de Deus, e não com o alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. O ser humano é inconstante por natureza, por isso precisamos da graça de Deus. É uma rocha eterna, não vacila nem se abala, e nem confia. Só quem confia no Senhor está firmado sobre esta fé inabalável. Salmo 125. Eu quero nessa noite dizer para você que a bondade do Senhor e esse favor que Ele tem dado para cada um de nós, da graça dEle, do amor dEle, ter nos regenerado, ter nos resgatado e ter nos tornado filhos amados. Quando nós temos essa consciência de que Deus está cuidando de tudo na nossa vida, eu quero dizer para você que Deus, Ele está cuidando de cada detalhe na sua vida. Cada detalhe na sua vida. E se você pensa que já é o fim, Deus está escrevendo uma nova história para você hoje. Aleluia! Eu quero nessa noite orar com cada um de você. E eu quero que você saia desta noite aqui com a certeza no teu coração da verdade de Deus, dessa graça libertadora de Deus, dessa graça que nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas essa graça, sim, ela nos faz andar, ela nos faz, no momento de fraqueza, ela nos ajuda. No momento que nós pensamos que não tem mais jeito, Deus sempre traz um milagre. Deus está cuidando de você nessa noite. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Precisamos ter sempre em mente que sobre nossas vidas está a graça de Deus, a única coisa que domina e dirige
as nossas vidas é a graça de Deus. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.